A paz do Senhor Jesus a todos os professores, professoras da Escola Bíblica. Está iniciando pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Criciúma, mais uma pré-aula para a classe dos adolescentes. Se inscreva no nosso canal, compartilhe aí com os professores da sua igreja. Temos aulas para todas as faixas etárias, desde as criancinhas até os alunos. Dúvidas, sugestões, coloquem aí nos comentários. Curte também, vai ser uma bênção aí, se o YouTube entende que é relevante, e aí vai compartilhar esse conteúdo aí para mais pessoas. Certo, professores? Já reta final do nosso trimestre, uma lição abençoada, estamos aprendendo muito, não só os nossos alunos, né, professores? Mas nós, professores, também estamos aprendendo muito com a lição desse trimestre. Então já vamos aí para a nossa aula de hoje, que é a aula de número 9. E qual é o título da nossa lição? É o reinado de Davi. Estudamos a aula passada até a unção dele como rei, e hoje nós vamos estudar aí, a partir do momento que ele assume o reinado e como foi o reinado dele. Todos nós sabemos aí, ouvimos falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, um valente, aquele que matou Golias, aquele que matou o leão, aquele que matou o urso, aquele homem fiel a Deus. Então hoje nós vamos aí ver um pouco da história do reinado de Davi. Certo? A leitura bíblica, bíblica em classe, fica em 2 Samuel 5, de 1 a 9, leia com seus alunos, vai ambientalizar eles aí no tema do dia. A mensagem é: Davi foi ficando cada vez mais forte porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. 1 Crônicas 11 e 9. É bom, professor, a gente colocar aí para os nossos alunos que o quê? Que sempre a nossa força vem de quem? Vem do Senhor. A Bíblia diz, né, que o Todo-Poderoso estava com ele foi ficando forte porque Todo-Poderoso estava com ele. E Sansão, eu gosto muito de linkar ali também, nessa parte, a Bíblia diz que quando Sansão precisava de usar a força, o Espírito Santo se apoderava dele, né? Então, óbvio, ele tinha os votos dele por ser nazireu, mas a força dele vinha de quem? Do Espírito Santo. Então, quando nós temos a presença de Deus, do Espírito Santo, na nossa vida, nós somos fortes. E aí, quando nós somos fortes, nós conseguimos enfrentar as dificuldades do dia a dia, certo? E adolescente não tem dificuldade? Tem, e não é pouca, muita dificuldade. Vamos lá, então, os objetivos da nossa lição são 3, e o primeiro é ensinar a história de Davi, o segundo, destacar a importância da adoração a Deus, e o terceiro é refletir que todo pecado tem consequências. Frise bem, refletir que todo pecado tem consequências e que Deus perdoa os pecadores que se arrependem verdadeiramente. Aí frisa mais uma vez, ele perdoa os pecadores que se arrependem verdadeiramente. A dinâmica aí é bem legal, o professor aí vai trabalhar com 2 perguntas, certo? Então, vai interagir bem com eles aí, né? E aí, como foi a sua semana, tal? Vai numa questão ali descontraída e toca a pergunta neles. O que fez Davi cair em pecado? Você tem 2 opções, ou faz no início da aula, ou faz no início do segundo tópico, tá? E aí vai deixar eles falarem, ele caiu em pecado por conta disso, por conta daquilo e tal. E aí deixa eles falar. E aí depois você vai lançar outra pergunta, que é: qual personagem bíblico foi tentado na mesma área que Davi, mas não pecou? A resposta é José. E aí você vai fazer um link ali depois, né? Deixa eles responder e tal, e aí você vai fazer um link ali, né? Ouça bem as respostas, e aí você vai falar com eles. Davi teve a mesma opção que José teve, de não pecar, porém ele pecou. E José teve a mesma opção que Davi teve, de pecar, porém não pecou. E o que fez, né, Davi pecar? O que fez José não pecar? E aí você vai
falando com eles, né? Reflete bem essas questões, né? E reflete bem com eles também, professores, a questão de fugir da aparência do mal, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós, né? E destaca que devemos sempre fazer como José e fugir do pecado. Como a Bíblia nos ensina, aí está aí. Fuja da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6:18. Professores, eu vou deixar um link para vocês que vai colocar vários aspectos do que é imoralidade sexual segundo a Bíblia, tá certo? E aí você, um dia, pode ser na aula de escola dominical, se você tiver um tempo, ou não, fazer um dia um encontro com eles sobre essa temática aí. Fujam da imoralidade sexual. Vou deixar o link nos comentários no vídeo. O primeiro comentário ali, assim que sair, eu já ponho o link ali para vocês acessarem. É tudo com base bíblica, é bem legal. É um esboço, o professor vai pegar e vai falar sobre esse tema com eles, é bem legal. E aí pode linkar esses três personagens, Davi, José e Sansão. Beleza? A introdução da nossa aula é que na lição anterior, né, nós estudamos aí sobre a jornada, né, e até o momento em que Davi foi ungido rei. E agora nessa lição nós vamos aprender sobre o que? O reinado de Davi, né? E aí você sabe quais são os principais feitos de Davi como rei? Lança essa pergunta aí para os seus adolescentes, né? E aí nós vamos ver o porquê ele foi considerado um rei tão importante. Ele foi um rei importantíssimo, né? Então, o primeiro tópico aí, nós vamos falar aí sobre as conquistas de Davi, um pouco aí da vida dele, certo? Então, ele nasce em Belém, na tribo, né, no território da tribo de Judá, né? Ele cresce na cidade que ficava 10 quilômetros de Jerusalém, então, ele contemplava ali de onde ele morava, Jerusalém. Eu acredito que ali no sentimento dele, acho que ele tinha uma vontade de morar em Jerusalém, né? E aí que era a terra ali, né, de Boaz e Ruth, que eram os bisavós. Se você quiser aí dar uma pincelada para os seus alunos sobre quem foi Boaz e Ruth, é uma história muito linda, ou também pode fazer aí um dia separado também aí. Certo, professores? Então, após a morte de Saul morre, né? Davi, então, começa o reinado dele sobre a região somente de Judá. Tá? Então, isso aí foi média de 7 anos, ele reina sobre Judá, mas a intenção dele era o quê? Era ir conquistando as demais tribos, né? O povo ali inicial sofreu um pouco por conta de Saul, e aí vem Davi, e aí Davi tem que conquistar ali, né? Conquistar todo o povo e mostrar que ele foi um escolhido por Deus para que o povo viesse junto com ele, né? Então, nesse período aí, ele foi conquistando a confiança das demais lideranças de Israel, inclusive dos antigos apoiadores de Saul. Foi o que eu falei ali, né? O pessoal ficou um pouquinho triste por conta de Saul e tudo mais. Eles tinham escolhido, né, Saul, tal, mas, né, Davi aos poucos foi ganhando a confiança e mostrando que Deus o colocou ali e que ele era o enviado de Deus para poder governar, reinar toda Israel, as 12 tribos, certo? Por fim, ele foi coroado rei sobre todas as tribos de Israel, certo? Assim, ele fundou uma dinastia que permaneceu no poder por 425 anos aproximadamente. Imagina, então, foram os herdeiros aí, imagina 425 anos aí, essa família, né, aí perpetuou no poder. Então, o ponto 1 do nosso tópico 1 aí diz a conquista de Jerusalém, quando ele vai e conquista Jerusalém. Jerusalém, professores, fica num lugar alto, privilegiado, consegue ver todas as terras ao redor, fica bem ao centro, ponto alto, então era o local ideal para que fosse feito o governo. Então, Davi foi um rei prodigioso e muito bem sucedido em seus intentos. Ele era um homem que entendia muito de guerra, de batalha, ele tinha um melhor exército, ele tinha Deus com ele tinha as estratégias melhores. E ele ganhou muita, mas muita batalha, né? Ele teve vitórias importantes contra vários povos inimigos de Israel, os filisteus,
os moabitas e também como os sírios e os amonitas. Então, professores, eu ia colocar aqui um pouco sobre cada um desses povos, porém a lição ia ficar muito grande e o foco principal é sobre Davi. Mas você, se você quiser, pode dar uma pincelada aí sobre esses povos, que não eram gente bobinha não, tá? Era gente assim, ó, povo forte, mas Davi guerreou contra eles e venceu. Mediante a sua experiência como guerreiro, Davi organizou um exército profissional, composto por homens de diferentes regiões. Ele pegou de todas as tribos, as regiões ali, e formou um exército forte, um exército guerreiro, através da força militar organizada. Então nós vemos aí que ele era um homem entendido de guerra, ele era um cara organizado, né? Então ele sabia o que ele estava fazendo. Vemos aí para trás, na lição passada, mas ele era simplesmente um pastor de ovelha. Mas ele era um guerreiro, ele protegia aquelas ovelhas, ele dava praticamente a vida, né? Para poder proteger as ovelhas. E aí ele foi ganhando o quê? Experiência aí nessa lida, né? E aí ele torna um grande estrategista. Então você pode aí passar a estratégia em todas as línguas aí para os seus alunos, né? Através da força militar organizada, ele ganhou muitas guerras. Então, o homem era fera aí, né? E o feito, professores, mais marcante de Davi foi o quê? A conquista de Jerusalém, que era ali a capital do reino dele, onde ele veio habitar, morar, ter o castelo dele, ter todos os ministérios, vamos colocar assim, né? Que compunha o reino, também a adoração a Deus, que foi o ponto mais importante aí, né? Então ele tomou toda a cidade de Jerusalém e tornou a capital do reino. A cidade era edificada, então habitava lá os jebuseus, certo? Que era um povo cananeu. E que nos dias de Josué resistiram à tomada da terra pelos israelitas, e ali moraram até os dias de Davi. Então eles guerreiam ali contra Josué, habitam ali, e aí se passam aí muitos e muitos anos, então o período dos juízes e todo o reinado de Saul, até que vem Davi, passa um tempo também aí, mais de 7 anos, porque nós estudamos que até ele conquistar tudo foram 7 anos, e aí mais o tempo para ele fazer estratégia para conquistar, então um pouco mais de 7 anos, ele vai e sitia a cidade de Jerusalém, guerreia contra os jebuseus, e aí conquista ali a capital do rei. Lembra lá, quando ele era criança, né, que eu imaginei, isso aí não está lá, mas imaginei que ele olhava e vislumbrava aquela cidade, ali naquele dia ele pega e conquista, né? Então, Jerusalém era uma cidade estratégica, como falei ali, né? Ela estava numa posição elevada, central, menos vulnerável aos ataques dos povos vizinhos, porque de lá de cima o exército conseguia ver todos que se aproximavam. Se eles viam algum exército se aproximando, eles já estavam prontos ali para guerrear. Certo? Então, essas características tornavam a cidade muito segura. Tão segura, professores, que os jebuseus tiravam sarro de Davi. Falaram que eles nunca iam conseguir tomar a cidade, né? Eles até zombavam dizendo que se eles colocassem ali cegos e aleijados, era capaz ainda de proteger a cidade, de tão segura que era, de tão confiante que eles eram. Mas, professores, eles não sabiam que o Deus de Israel, né, que é o nosso Deus, estava com Davi. E nada, nem ninguém poderia vencer ali o Deus do povo de Israel. E aí Davi vem com as suas estratégias, segundo, né, a vontade de Deus, e também ouvindo aquilo que Deus tinha para ele, ele vai e invade, sitia a cidade de Jerusalém, guerreia contra os jebuseus e conquista aquela cidade onde ele, então, faz o reino ali, certo? Então, entretanto, para Davi, a cidade de Jerusalém era essencial, pois era o lugar mais estratégico para ser a capital do reino, devido à sua localização, tanto das tribos do norte
como as do sul seriam bem administradas a partir daquela cidade. Por quê? Porque ele conseguia, professores, ver tudo, ele enxergava tudo dali. Então, era um ponto estratégico. Então, os jebuseus estavam errados e Davi conquistou a cidade, chamou de Cidade de Davi. Nessa cidade ele estabeleceu o seu palácio e também constituiu outros edifícios governamentais. Como eu falei ali, o ministério dele, né? Ele põe tudo ali, né? E aí, ele vai, faz os ministérios, monta ali um templo e tal, e o que faltava que tinha sido roubado? A Arca da Aliança. Ele dava muito valor ao que a presença de Deus, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Ele queria a presença de Deus ali no reino dele, nos povos dele, né? Então, o ponto 2 do nosso tópico 1 aí é o retorno da Arca da Aliança. Então, o estabelecimento de Jerusalém como capital do trono de Israel, bem como a unificação de todas as tribos compondo uma só monarquia, foi uma das maiores realizações de Davi. Então, professores, ele une todo o povo, conquista Jerusalém, que é a capital, ele olha e fala assim, opa, eu estou realizado, mas não, ainda faltava algo. Foi um grande feito na vida de Davi, no reinado dele. Ele consegue unir todos os povos num povo só, né? Então, era um povo só, o povo de Israel, conquista Jerusalém como capital, coloca ali todos os governantes junto com ele, o palácio dele, mas faltava algo, que era o quê? A Arca da Aliança, a presença de Deus. E aí nós vamos ver aí o que acontece aí, né? Outra grande atitude de Davi foram as suas tentativas de centralizar a adoração do povo de Deus, do povo de Israel na capital, né? Segundo os seus intensos, Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele queria que todo o povo de Israel fosse a Jerusalém adorar a Deus, oferecer sacrifícios, fazer os cultos junto. Ele queria todo o povo reunido, adorando um só Deus. Lembra aí, professores, né, que nós estudamos aí no começo da lição, que era o povo de Israel, que dava um probleminha aqui, outro ali e tal, eles corriam para adorar deuses, deuses pagãos, né, e aí faziam vários tipos de deuses lá, mas Davi não, ele queria que só adorassem ao Deus deles, né, ao Deus do povo de Israel. E aí ele quer centralizar tudo em Jerusalém para que o povo vá, o povo adore a Deus, o povo leve os seus sacrifícios para ser oferecidos a Deus, ali tudo na capital, né? Então ele quis o povo mais junto dele ali. Então o rei estava tão empolgado em querer trazer a Arca da Aliança de volta, que ele transportou ela de forma equivocada sobre carros de boi, né? Então a arca, professores, ela não poderia ser levada nem carro de boi, nem por qualquer tipo de pessoas. Ela tinha que ser carregada nos ombros dos sacerdotes, que eram os homens de Deus. Isso aí era uma orientação divina. A Arca da Aliança, que era a presença de Deus, somente carregada por sacerdotes, que eram os únicos que podiam tocar na arca. Outras pessoas, se tocassem na arca, morriam. E olha que nesse evento aí teve, né, um evento desse aí, né? Então esse equívoco resultou numa tragédia, pois um dos guias do carro, Uzá, né, tocou na arca que estava caindo, ele foi tentar pegar para a arca não cair no chão, né? E acabou morrendo. Dessa forma, a comitiva foi interrompida e a arca ficou sob os cuidados de Obed-edom por 3 meses, né? Então, professores, nós vemos aí, vocês podem abrir esse parênteses aí, que Obed-edom, ele abre as portas da casa dele para que a arca fique lá, e nesse período que a arca teve na casa de Obed-edom, a presença de Deus esteve lá e ele foi muito, mas muito abençoado. A Bíblia relata que nesse período de 3 meses, a vida dele assim transformou de uma forma esplêndida e ele foi muito, muito abençoado.
ele e toda a família. Olha só a importância da presença de Deus na nossa vida, para sermos abençoados. E que o adolescente, professor, ele tem que priorizar em tudo a presença de Deus na vida dele. E como que ele faz isso? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, uma vida de santificação e fugindo do pecado. Porque onde o pecado está, a presença de Deus não está. E onde a presença de Deus não está, não há bênçãos. E nós precisamos das bênçãos do Senhor para que possamos ter uma vida melhor nesse mundo todo corrompido. Então, nós temos que passar para os nossos adolescentes aí, professores, a importância da presença de Deus na vida deles. Para quê? Para que eles vão bem nos estudos, para que eles tenham uma vida íntegra com Deus, conectada com Deus, para que no futuro eles venham ter uma família abençoada por Deus. A família de Obed-Edom não foi abençoada, para que eles possam escolher uma profissão, que eles venham ter condições de sustentar a família deles e abençoar a obra de Deus, para que através da vida deles outras pessoas venham encontrar o Senhor Jesus Cristo. Olha só a importância da presença de Deus na vida dos nossos adolescentes. E não é depois de adulto, depois de casado, não. Já tem que ser desde criança. Mas esquece o que ficou para trás, vamos pôr um ponto daqui para frente. A importância da presença do Espírito Santo na vida deles. Certo? E aí, nós vemos aí então que na segunda tentativa de trazer a arca, Davi não queria mais errar. Aí ele planeja tudo bem certinho. Então, para isso, ele chama os levitas, os sacerdotes, e ordenam que eles se santificassem para trazer a arca. Ele não queria que nada desse errado. Então ele pega os levitas ali para ir orando, louvando e adorando a Deus, e os sacerdotes para carregar a arca. Mas antes eles falam, santifique as vossas vidas para que nada dê errado. E ele também convocou os levitas para organizar louvor e adoração. Nós vemos aí que ele vai buscar a arca na casa de Obed-Edom e entra, né? E entra na cidade louvando, adorando a Deus e dançando e tudo. Eu sei, professores, que eu tinha um líder, menino de ouro, assim, foi adolescente meu há muitos anos atrás e depois me ajudou na liderança. Hoje ele é um baita de um líder e eu lembro que ele pregava muito bem, né, sobre a vida de Davi, a história de Davi e tal, e aí eu ficava impressionado, né, mas puxa vida, ele fala tão bem, e aí mudava um tempo, ele entrava em outras histórias da Bíblia, e aí ele casou tal, e aí eu fui falar com a esposa dele, falei, ele está comendo Bíblia mesmo, e o menino está bom, está assim, falando com propriedade sobre os temas aí. Aí ela falou assim, ele está assistindo a novela. Ai, meu Deus do céu. Mas aí pelo menos aprendeu de alguma forma, né? Mas ele entendia muito bem, estava assistindo a novela lá, a Record lá, que falava sobre a vida de Davi e tudo mais. Ali foi um sarro. Aí eu falei assim, puxa vida, eu pensei que você estava aí lendo a Bíblia, você estava vendo a novela, né? Ele deu risada, mas ensinou muito bem. Hoje é um grande líder, né? Então, Davi congregou todo o povo em uma nova comitiva e utilizou de uma vestimenta especial em uma jornada festiva. Davi ofereceu sacrifícios ao Senhor. Então, ele dava os passos, parava, oferecia sacrifício ao Senhor. Dava mais uns passos, parava e oferecia sacrifícios ao Senhor. Ele não queria que nada desse errado, por isso ele se planejou. E planejamento na nossa vida com Deus é essencial. O que eu vou planejar? Planejar meu momento devocional com Deus, meu momento de leitura, meu momento de adoração, meu momento de comunhão, meu momento de santificação, meu momento de enxergar as possibilidades de pecar e tentar me afastar disso. A Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Então, se a aparência do mal está longe, nós corremos para o outro lado. Se ela está na direita, vamos para a esquerda. Se ela está na esquerda, vamos para a direita. Se ela está vindo na frente, a gente volta, recua. Mas fugir da aparência do mal. E aí os sacerdotes, eles trazem
a arca sobre os seus ombros, cumprindo o mandamento do Senhor. Além disso, Davi se alegrou, dançou e louvou juntamente com o seu povo. Por que ele estava tão feliz, professor? Por quê? Porque a presença de Deus estava voltando ali para o meio do povo dele. Em Jerusalém, a arca foi abrigada em uma tenda que Davi havia preparado. Assim, a adoração ao Senhor foi estabelecida em Jerusalém. Então, ele faz a tenda ali para o povo congregar, né? E aí nós vemos aí que é só Salomão quem constrói o templo. Tópico 2 aí, o grande erro de Davi. Davi foi um homem de muitos acertos, porém um erro aí trouxe grandes consequências para a vida dele, que nós vamos ver agora. Então nós já temos que passar para os nossos adolescentes aí, professores, que basta um errinho para tudo aquilo que a gente vinha fazendo de bom não valer mais. Né? Mas que se eles errarem, né, eles têm aí Jesus, que é o advogado deles, que vai interceder ao Pai, porém, se eles se arrependerem, a Bíblia diz que aquele que se arrepende e confessa, de Deus alcança misericórdia. As consequências virão, mas o perdão também vem, certo? Então, um grande erro de Davi. Havia um período em que os reis saíam para guerrear. Nesse período, Davi preferiu ficar no seu palácio, enviou o general Joabe em seu lugar. Né? Davi sempre ia, porém, nesse dia aí, ele quis ficar de boa, descansando ali, enviou Joabe. Aí no palácio à tarde, após um cochilo, ele passeou no terraço, e quem ele vê? Betseba, e quis tomá-la para si, mesmo tendo sido informado que ela era uma mulher casada. Ele olha e fala assim, nossa, que mulher linda, quem é aquela? Ah, é Betseba. Ah, mas ela é casada. Não, mas manda ela vir aqui no palácio. E aí começa aí a ruína. Ele sabia que ele não poderia se deitar com ela, porque ela era casada, ela não era a mulher dele, né, não era esposa, porém, ele deseja ela tanto, e aí ele dá mais ouvidos ao desejo carnal do que a comunhão dele com Deus, e acaba caindo em pecado, se deitando aí com essa mulher. Mesmo sabendo que isso era um pecado, ele mandou chamá-la, se deitou com ela. Como consequência do adultério, Betseba engravidou do rei. E aí começa, professores, aí uma sucessão de erros, certo? Por quê? Nós temos que falar para os nossos adolescentes que quando a gente erra, sempre a gente vai querer encobrir o erro. Era o que minha mãe falava para mim. William, não adianta quando você faz uma mentira, para encobrir essa mentira, assim que falar outra mentira, e cada vez você vai se enfiando mais em mentiras. E o pecado é a mesma coisa. Ele pecou e foi se enfiando em mais um pecado, outro, e se afundando mais para cobrir o outro pecado. Então, se aconteceu, porventura, de um adolescente cair, que ele confessa, se arrepende, peça perdão a Deus e se livra dessa imundícia de uma vez por todas, mas que ele não vá cometendo outros pecados, nós temos que colocar isso na cabeça deles, professores, que eles não podem cometer outros pecados, porque senão eles vão cada vez se afundando mais. Um abismo leva o outro, um pecado leva o outro, e aí vai só se afundando. E aí a presença do Espírito Santo já sai deles, o Espírito Santo se retira, e aí não tem aquele que nos vai orientar do que é o certo, o que é errado, e aí nós vamos tendendo a fazer aquilo que o corpo quer, aquilo que o homem quer. E aí o que o homem quer é só pecar, é só o prazer da carne, e aí vai se afundando, se afundando, se afundando, e olha só, poucos conseguem se reerguer, né? Que é como se fosse um poço aí de areia movediça, de lama. Você não consegue, se não for a misericórdia de Deus, você pedir a ajuda de Deus, tu sozinho não consegue sair. Então, será que eles estão afundados em algum pecado? Será que tem algo que está desabonando ele? Será que tem algo na vida dos nossos adolescentes que está impedindo a presença de Deus na vida deles? Coloque para eles aí, professores. Abra essa sessão na tua aula e diga, tem algo que está afastando o Espírito Santo de Deus de você? E aí, ore por eles, conversem com eles e dê, né, essa orientação a eles.
da importância de ter a presença de Deus na vida deles e o quão perigoso é esses pecados sucessivos aí, né? Então, Urias, o marido de Betseba, era um dos guerreiros mais valentes de Davi e não sabia de nada. O rei, por sua vez, armou uma cilada. Né? O que ele fez? Ele manda que Urias retornasse para se deitar com Betseba e aí pensar que o filho que era de Davi era de Urias, e aí estava encerrado o problema, quis cobrir um problema com uma mentira, né? E aí, entretanto, aí, a tropa de Urias, ele era um cara muito fiel à tropa dele, ia dormir no portão do palácio, né, para poder guardar ali. E ele falou assim, não vou voltar para casa, eu vou ficar com vocês. E aí, acontece, Davi se desespera, né? Puxa vida, ele não voltou para a casa dele. E agora? Se ela começa a crescer a barriga aí, o que vai acontecer? Urias ia querer saber de quem era. Ela poderia ser apedrejada, ou se descobrisse que era o rei. Nossa, ia dar uma confusão terrível, né? Então, ele se manteve fiel, Urias manteve fiel ali, né? Aos seus companheiros de exército, e aí o plano de Davi falhou. E aí ele envia uma carta ordenando o comandante Joabe a mudar Urias de posição. O que ele faz? Ele manda Urias ir na frente, no local mais perigoso, a fim já mesmo de que Urias morresse, e aí, né, ele já pegava Betseba, casava com ela, resolvia o problema, ela já estava ali grávida mesmo, e aí, na visão dele, ele poderia casar com Betseba, porque ele não cometeu, vamos colocar aí, entre parênteses, um assassinato, né? Ela ficou viúva, e aí viúva está liberada para casar de novo. Você vê como que o ser humano, professores, ele arruma desculpas para proteger o pecado dele. Então, Davi entregou essa carta nas mãos do próprio Urias, e ele retornou para a guerra, portando, né, a sentença dele de morte. Davi fez isso com o objetivo de esconder o próprio pecado. Após a morte de Urias, Davi se casou com Betseba, e a Bíblia diz que o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. E olha só, e aí começam a vir as consequências do pecado de Davi. Ele se deita com uma mulher casada, então comete o adultério, aí ele engravida essa mulher, e aí ele tenta contornar, isso aí não consegue, e aí ele manda o esposo de Betseba ficar na frente de Urias, a fim de que ele fosse morto. Aí ela viúva, ele podia ir tentando encobrir o pecado dele, mas fazendo coisas piores, mentindo, colocando um guerreiro na frente para que ele fosse morto e ele pegasse a esposa dele. Olha só aí o tanto de coisa errada que Davi vinha fazendo, mas as consequências vieram, tá? E aí o tópico 3 aí da nossa lição, para a gente já ir para o final aí. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas como que ele era segundo o coração de Deus e fez isso? Nós vamos ver aí o porquê disso. Então, o pecado de Davi não ficou impune diante de Deus. Então, ele teve a consequência do pecado, né? Ele sofreu as consequências do pecado dele. Deus perdoou, ele perdoou, mas ele sofreu as consequências do pecado. O Senhor levantou o profeta Natã para confrontar o rei. Aí foi assim, nossa, ali Deus foi estratégico, hein, professores? Né? Ele contou ali uma parábola que tinha 2 homens, um muito rico que tinha muita ovelha aí e tal, e um que era pobre, que só tinha uma ovelha. E aí esse rico vai lá e pega essa única ovelha. E aí o que ele fala, né? Aí Davi ficou furioso. Como que esse cara pode fazer isso? Ele tinha um monte de ovelha e agora tinha aquele cara pobrezinho que só tinha uma e ele pega ele. Não, esse cara deveria ser morto e pagar 4 vezes mais o que ele tirou. Aí Natã diz ali para ele, pois esse homem que roubou uma ovelha foi você. Aí ele cai na realidade. Puxa vida, eu tenho tantas mulheres aqui no palácio para me servir. E fui querer
a esposa de uma pessoa que só tinha ela. E ainda ele praticamente mata, professores? Urias, para ter a única esposa que Urias tinha, ele tendo tantas, E aí ele pega e vê, o que ele fez. Então, Davi tomou a mulher de Urias, mesmo tendo muitas esposas, Deus confrontou Davi o seu pecado e lembrou de toda a sua trajetória. E ele se entristece, vê tudo que aconteceu, E aí, como consequência desse pecado aí de Davi, professores, ele declara que haveria casos de mortes violentas entre os seus filhos, Então, nós vemos aí que um dos filhos de Davi se deita com a filha dele, forçadamente, e aí o irmão vai lá e mata ele, aí depois, mas foi uma confusão aí. Nós vamos ler aí, em 1 Samuel 12, aí tem tudo, 12 tem tudo relatadinho aí para vocês, tá, professores? E aí, morte violenta de seus filhos, que alguém da própria família iria causar uma desgraça que também iria tornar suas mulheres. Então, que é um filho que comete ali o incesto com a irmã, E os professores explicam bem aí como foi todas essas tragédias aí na vida de Davi, conforme aí consequência do pecado. Já estamos aí em quase 40 minutos, tá? Então, diante dessa palavra, Davi confessou o seu pecado e se arrependeu. Deus perdoou Davi, mas a criança gerada por Betseba adoeceu e morreu pouco tempo após o nascimento. Então, ele tem todos esses problemas com os filhos, a criança que ele tinha com a mulher que ele amava, que era Betseba, morre, E aí a Bíblia diz que posteriormente ele tem outro filho com Betseba, que é Salomão, Porém, ele amargou assim uma vida terrível. Imagina aí, como que é perder os filhos, como que é ver um filho abusando da irmã, Olha só que dureza. A Bíblia nos ensina que Deus tem misericórdia de quem confessa seus pecados e abandona. Deus é misericordioso e ele foi bondoso novamente com Davi. Tempos depois permitiu que ele tivesse outro filho com Betseba e agora sua esposa, esse filho chamado Salomão. Então, Deus perdoa Davi, as consequências do pecado mas ele perdoa Davi e aí Davi passa a ter uma vida normal. Se casa com Betseba, tem Salomão e aí vai vivendo aí muito bem a vida dele, certo? Davi foi identificado como um homem segundo o coração de Deus. Nós podemos ver aí, professores, os salmos que Davi escreve, as orações. Tem coisa mais linda? Não tem. A gente começa a ler os salmos assim, dá vontade da gente ter essa inspiração para poder falar com Deus, Isso mostra que Davi tinha o coração e o compromisso em obedecer e cumprir a vontade dos mandamentos de Deus. Podemos observar em suas atitudes e cânticos e orações que ele amava a presença de Deus. Ele teve um descuido, porém, ele teve uma vida de amor a Deus, uma vida de obediência, uma vida de temor a Deus. Pagou pelo seu erro, mas teve o perdão de Deus. Certo, professor? Então vamos concluir nossa lição aí, já estamos encostando nos 40. Então, o segundo rei de Israel foi bem sucedido em muitas guerras contra os povos inimigos. Todavia, todas as conquistas de Davi não o impediram de pecar. Entretanto, o rei se arrependeu de seu erro e foi perdoado por Deus. Então, professores, não existe supercrente. Nós temos que sempre ficar vigiando. A Bíblia diz orai e vigiai, Então, nós temos que vigiar, certo? Então, professores, Deus abençoe aí a sua aula, que Deus te use grandemente para poder falar aí com os nossos adolescentes, certo? Então, até a próxima aula, se Deus permitir. Tchau, tchau.